Olá, sou Cláudia Soares, seja bem-vindo a mais um episódio do Conectaí. 8º episódio da nossa série e hoje eu estou aqui com a Aletheia. A Aletheia dispensa a apresentação, mas por favor, Aletheia, se apresente. Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente, obrigada, Cláudia, pelo convite. Mas para quem ainda não me conhece, sou a Aletheia Lopes, sou diretora executiva da Herdaz, que é uma empresa com foco em governança familiar, formação de herdeiros, sucessores e acionistas. Muito bem. Primeiro, muito obrigada por ter aceito esse convite. A gente já tem aí uma jornada juntas, né? Também fico muito grata de fazer parte da sua jornada, porque lecionar para Herdares, para mim, foi um divisor de águas. Eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte também da história da Herdares. E eu quero começar já indo direto ao ponto. Vou começar com uma citação aqui do Peter Drucker. Já dizia que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E aí, Ale, me conta, por que tantos empresários evitam falar de sucessão e acabam transformando esse processo que poderia ser planejado em algo penoso? A sucessão, ela sempre foi vista como um tabu. As pessoas associam sucessão à morte e acreditam que só deve planejar a sucessão ou entender mais sobre sucessão depois que eles se forem. Só que, na verdade, é importantíssimo que se fale da sucessão quanto antes possível e entender e desmistificar que a sucessão ela pode ser feita ainda com o fundador vivo e que esse fundador não necessariamente ele precisa se afastar para haver uma sucessão. Então, existem muitos mal entendidos sobre o planejamento sucessório e, por conta disso, as pessoas acabam tendo receio até de falar sobre esse assunto. É um tabu. Eu percebi durante o tempo que estava mentorando os sucessores da Herdares e também em alguns momentos ali de aula, que também a gente sente um despreparo muito grande desses sucessores. É como se eles se sentissem, a percepção que eu tive é como se eles não se sentissem com a permissão para herdar ou para suceder. Mas isso realmente, de fato, acontece. Dependendo do perfil do fundador, ele dá abertura ou não dá abertura para que o herdeiro possa se desenvolver. Segundo o professor Ivan Landsberg, existem 3 tipos de fundador. O fundador diplomata, que é aquele que consegue passar o bastão, ir para um conselho e ficar como um orientador dos filhos, onde os filhos conseguem realmente ir para a operação do negócio. Existe o fundador monarca, que é aquele que é igual a Rainha Elizabeth, ele só vai passar o trono quando ele morrer. No entanto, ele permite que o príncipe seja preparado. Então, por mais que ele não queira passar o bastão em vida, mas ele dá essa permissão da preparação. No entanto, a grande maioria dos fundadores de empresa familiar, principalmente no Norte e Nordeste, existe uma concentração pelo ranço do coronelismo, existe o fundador general, que é aquele que no discurso diz que vai passar o bastão, mas na prática ele não deixa. E, se possível, às vezes de forma até irracional, ele sabota. Então, muitas vezes, os filhos de fundadores generais, eles não conseguem atuar de forma mais protagonista no negócio e fica muito dependente de toda essa centralização do pai. A gente percebe isso também e fica muito claro que isso atrapalha não só a questão estrutural da empresa, mas também até a própria condução da individualidade desse sucessor. Porque por ele não conseguir se posicionar dentro da empresa, porque ele é tolhido, ele também começa a não conseguir se posicionar fora da empresa. Muitas vezes isso acontece porque ele vira um pouco refém do salário. Porque o que acontece? O fundador general ele tem uma postura de que ele paga muito bem os filhos, mas os filhos ficam refém. Então, eles não conseguem se posicionar fora porque eles não enxergam como eles vão ter fora os mesmos benefícios que ele tem trabalhando na família. Então, às vezes, ele está frustrado, não era aquilo que ele queria, na verdade, ele queria seguir uma outra carreira fora da empresa, mas ele não vê como fazer isso. E aí, é como você fala, eles acabam não se posicionando nem dentro, porque não tem espaço, e nem fora, porque viram refém
desse padrão de vida que eles acabam tendo desde a infância e que o pai acaba usando desse valor financeiro para meio que reter os filhos sobre o poderio dele. A gente teve um momento, eu não me lembro mais onde foi, de uma das empresas que você trabalhou, né? Fez esse trabalho de sucessão, em que o herdeiro abriu uma outra empresa e ele hoje, se eu não me engano, ele é fornecedor, ou ele trabalha de uma forma associativa com a empresa do pai, né? E eu achei isso interessante, porque isso é um caso, pelo menos para mim, de tudo que eu já via, é um caso isolado. Acredito que existam outros no Brasil, mas aqui, para a gente, é um exemplo e é um caso, sim, de certa forma isolado, porque ele conseguiu romper. Quais são as características desses herdeiros que rompem com a empresa da família, abrem as suas próprias empresas e acabam retornando para essa família ou retornando para essas empresas como fornecedores ou até mesmo como produtores de subprodutos da empresa principal? O que assim, pela minha experiência, o que é que eu vejo? Existem 2 tipos de herdeiro que conseguem romper. Pelo adoecimento, infelizmente. Então, eles adoecem, né? E muitas vezes se deprimem, começam a usar muito remédio controlado e acaba se afastando por motivos de saúde. Então, é uma espécie de rompimento esse afastamento por motivo de saúde. No entanto, existe também esse outro lado, que é o que você diz, o herdeiro que, às vezes, ele realmente desenvolve muitas competências e vê que existe algo além daquela empresa, então ele vai, empreende, e quando o pai percebe que esse filho conseguiu, que ele empreendeu, que o negócio está dando certo, ele, de certa forma, tenta trazer esse filho de volta como um prestador de serviço para a empresa e acaba trazendo esse novo negócio para dentro do guarda-chuva da empresa. E isso é muito legal, porque isso é uma forma dele admitir que realmente talvez não tenha dado o espaço que o filho merecia e o filho provou que conseguiu ser bem-sucedido sem necessariamente empreender dentro da empresa, mas empreendendo fora. E esse empreendedorismo, ele tanto serve para quem quer empreender dentro como quem empreender fora. Porque quando você empreende, acaba você trabalhando todas as competências de gestão e isso vai ajudar no futuro quando você tiver que assumir a empresa como um acionista. Então, contribui muito quando o herdeiro, felizmente, consegue empreender e romper não pelo motivo da saúde, né? Do desconforto da saúde mental, mas principalmente quando ele realmente tem competências empreendedoras que o fazem impulsionar um negócio fora. Hoje, como você vê, como você tem visto, na verdade, a visão desses jovens sucessores? Como eles percebem essa responsabilidade, esse legado? Porque, assim, na prática, é pesado. E o que eu venho notando é que, assim, a geração Baby Boomers, que é a geração fundadora, ela vem empreendendo com muita escassez. Em seguida vem a geração X, que é dos filhos, que acabam trazendo conhecimento técnico e ajudando esse pai a gerir esse negócio. Então, a geração Baby Boomers é empreendedor, a geração X é gestor e a geração Y traz a inovação, que se torna uma geração inovadora. E aí, cada um contribuindo, de certa forma, com o seu olhar e sua visão de mundo. No entanto, quando chega agora a geração Z, é a primeira geração que vem romper tudo isso. Porque até a geração Y era muito forte o princípio da obediência. Mas a geração Z, ela é a primeira a romper e dizer, não, eu não tenho interesse, eu não quero, eu prefiro não fazer nada, mas eu não tenho interesse de ir para essa empresa dessa forma, nesse formato. Então, isso meio que choca, porque até a geração Y existe uma sedução maior de trazer esse herdeiro para dentro da empresa, de impulsionar ele a querer seguir linha de sucessão. Mas a geração Z não. Se não tiver atrelado a um propósito que ele veja sentido,
ele nem vem. Então, o maior desafio hoje é como aproximar a geração Z dos negócios familiares, trazendo algo que ele sinta que tem sentido para ele, porque se não tiver, ele não vem. Eu acho que isso vai muito ao encontro também de até vi uma pessoa esses dias falando a respeito da cultura, não é? Assim, a gente entende que empresas criadas, formadas pela geração boomer, ela tem uma cultura e essa cultura ela foi meio que sendo absorvida e diluída ao longo desse tempo. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que as pessoas acreditam que a cultura é o que se prega. E, na verdade, cultura é o que se permite. E aí vem a geração Z justamente fazer essa pressão. Não, o que você prega é diferente do que eu gostaria de ter permitido para mim. Então, talvez seja por isso esse grande embate aí de gerações. E eu acho também que, pela primeira vez na história, as empresas têm 5 gerações trabalhando juntas. Então, é muito diferente, né? A mentalidade daquela pessoa, do fundador, para empresas que estão aí com 50 anos de fundação, para essa turminha agora, com essa mentalidade mais urgente, mais conectada com a tecnologia completamente avançada em relação à perspectiva dos fundadores. E quando você cruza esses dados, aí é a pergunta que eu te faço. O que você vê de facilitador para essa geração Z, em detrimento à geração que fez a fundação das empresas? O fundador, por ser muito empreendedor, ele tem uma característica que é saber trabalhar muito bem com escassez, né, com dificuldade, porque ele precisou ser muito resiliente. Então, nisso ele é forte demais. Já a geração Z é uma geração que não sabe trabalhar muito bem com essa questão da resiliência, porque eles já vieram em outro momento de vida, onde tudo está muito mais facilitado em todos os aspectos para ele ter uma vida social. Mas, no entanto, o que é que eu vejo da geração Z que eu acabo admirando e que eu digo que é a questão dos 3 P's. A geração Z, o primeiro P é a questão do propósito. Eles querem um propósito. Eles vão atrás de o que é que eu posso realmente contribuir, o que faz sentido para mim, o que é que eu posso agregar. Eu não quero ser só mais um, eu quero trazer algo que realmente agregue. No segundo P é a questão do projeto com protagonismo. Eu não tenho interesse de ter uma estabilidade como o Baby Boomers queria. Naquele tempo dos Baby Boomers, o que era mais fantástico? Era a pessoa passar no concurso público. Era a estabilidade, era o pessoal do Banco do Brasil, né? Passava no Banco do Brasil, era um fenômeno, porque ia ter estabilidade. E aí ele vem dizer assim, eu não preciso dessa estabilidade, né? Eu posso trabalhar por projeto. Né, eu faço um projeto aqui, contribuo, trago rentabilidade para a empresa e depois eu passo para outro projeto. O importante é que eu possa ter protagonismo para contribuir realmente. E o último P é a participação financeira. Eu não preciso necessariamente ter um salário. Então, a geração Baby Boomers, dos fundadores, eles tinham uma definição de salário, de viver com aquele salário, de ter aquele salário fixo, o benefício, tudo organizado. Eles não, eles dizem, eu quero contribuir, ter um fixo, mas a maior parte eu gostaria de ser variável. Por quê? Se eu consigo entregar mais no meu projeto e consigo botar dinheiro no bolso dos sócios, então eu quero um percentual em cima disso. E eu acho isso muito bacana, porque aí você é mais meritocrático. Não é porque é filho do dono, neto do dono, que você vai estar ali recebendo um salário, fingindo que trabalha. Essa nova geração, ela diz assim, a gente não quer fingir, a gente quer realmente entregar. E o que a gente entregar, a gente quer ganhar um percentual em cima disso. Então, isso que eu acho que é diferente, mas eu acho bem complementar. É tanto que eu não vejo tanta dificuldade dos baby boomers com os netos. Eu vejo mais dificuldade do X, que é o pai com os filhos. Porque o avô e os netos é uma relação de amor diferenciada. Então, ele acaba querendo que o neto busque sua felicidade. Já o pai tem a questão da disciplina. Então, não, você tem que ser igual a mim, eu comecei de baixo, você tem que fazer do mesmo jeito.
E aí, muitas vezes, eles não são abertos, né, para ver que a geração Z traz algo diferente, mas que agrega valor, sim, se ele realmente tiver o espaço. Mas você não acha que talvez a geração Z se tire proveito dessa sustentação criada pelo fundador? Porque, na prática, se eu tenho estrutura, eu posso sim ter um salário menor e ganhar por projeto, porque aí ele tem uma visão de futuro, né? Mas isso, eu não sei se isso funciona para pequenas, médias e grandes empresas na mesma escala. Eu acredito que, claro, que existe um diferencial se você é um herdeiro de uma grande empresa para uma pequena empresa. É claro que você já nasceu com um lastro, né? Já nasceu com uma segurança muito maior. Mas eu acho que eles são menos acumuladores do que a geração X. Então, eles são um pouco mais minimalistas. A geração X era a geração da riqueza, do ter. Eu quero ter um carro bom, eu quero ter apartamento, eu quero ter viagens internacionais. Eles têm menos vontade do ter. Eles gostam mesmo da jornada. Eles querem curtir a jornada. Eles não querem ficar acumulando para viver depois. Eles querem realizar e viver. Então, o pensamento é um pouco diferente. E aí, às vezes, eu já vi casos, né? É claro que foi um caso mais drástico, de um herdeiro que rompeu e foi vender pulseirinha hippie no outro país. E tipo assim, eu não quero mais nada do meu pai, vou viver da arte. E tá tudo bem. Só que os pais enlouqueceram, claro. Porque como é que o filho deixa todo um luxo, um conforto para ir morar numa praça? Em praça pública? Mas essa herdeira, ela não desistiu e ela conseguiu galgar, né, o sucesso dela aos poucos, sem nada, sem nenhuma ajuda, porque ela realmente quis romper. Claro que um exemplo desse é meio radical, mas é um pouco para provar que essa geração ela é meio imprevisível. Ela não tem a previsibilidade que uma geração X tinha. Como é que ele se comportava, o que é que ele queria. Essa geração ela é muito fluida. Então, ela é ansiosa, a tal da geração Bunny, né? Que é incompreensível, é ansioso, é frágil. E acaba que, com essas características, a gente tem uma dificuldade de colocar eles num padrão. Então, assim, é difícil trabalhar padrão. Por isso que é necessário ter soluções mais customizadas para eles. Certo. Ale, na sua visão, o que diferencia um herdeiro que só ocupa um lugar daquele herdeiro que constrói legitimidade e se torna, de fato, um líder respeitado dentro da empresa e da família? O herdeiro, né, que muitas vezes galga esse lugar de posicionamento, de trazer, de agregar valor, isso exige dele um pouco de dedicação, né? Uma dedicação de não querer ser visto como apenas o filho do dono, de realmente fazer uma entrega. Então, eu vejo muitos herdeiros que, para se legitimar, buscam ter experiências fora do negócio familiar. Porque aí ele traz essa experiência que teve fora para dentro do negócio. E acaba que quem está dentro, os executivos que estão dentro, ele vê esse herdeiro com outros olhos, né? Um cara que é formado, fez MBA, que foi para fora, que tem outras experiências em outras empresas. Então, acaba que ele fica mais valorizado até pelos próprios funcionários. Já aquele herdeiro que fica lá o tempo todo, né, que nunca teve uma experiência fora, que começa de baixo e que muitas vezes o conhecimento dele naquela área não acompanha o crescimento da empresa, aí sim existe um dificultador, porque ele está naquele lugar onde ele não faz a entrega que deveria fazer e muitas vezes ninguém tira ele de lá. Porque o grande problema das empresas familiares é não ter feedback realista. Então, um dos trabalhos de governança que eu faço é exatamente eles terem a oportunidade de o óbvio ser dito e eles terem um feedback realista, porque eles nunca são avaliados. Então, eles acham que aquilo ali é normal, é o que é, só que, na verdade, não é. Acaba, como você disse, ele se posiciona apenas como herdeiro, ele acaba não tendo espaços legítimos, e aí, às vezes, ele está lá como filho do dono, mas ele não é legitimado pelo próprio corpo executivo da empresa. Então, é importante que ele olhe para a carreira dele, para o posicionamento dele como profissional, independente de estar ali ou não. Mesmo que ele não queira nunca sair da empresa da família, mas existem formas dele buscar esse posicionamento
com cursos, com mentorias, com outras vivências internacionais, participando de associações, mostrando realmente o verdadeiro valor. Então, eu acredito que existe realmente uma diferença grande quando ele é apenas um herdeiro visto como filho do dono, como aquele que realmente busca ter um caminho profissional e uma carreira exemplar, né, de sucesso dentro da empresa da família ou fora. Porque se ele tem sucesso lá, provavelmente, se ele quiser sair, ele vai ter sucesso fora também. A gente tem exemplos disso na prática, né? Depois da mentoria, de posicionamento, a pessoa era uma antes e outra depois, e agora a gente já consegue ver aí alçando voos de forma independente. Eu vejo, às vezes, que assim, essa questão da sucessão, ela passa muito, na verdade, ela não é que ela passa muito pelo fundador, mas, como você disse anteriormente, tem muito fundador que não consegue cortar esse cordão umbilical e mesmo com a idade mais avançada, ele ainda se faz presente dentro do negócio. E aí vem essa minha pergunta. Quais atitudes ou competências ou posturas, como você quiser, né, dizer aí, você vê como essenciais para o fundador e para o herdeiro construírem juntos essa trilha de sucessão de forma harmônica? Isso aí é o que é que eu percebo. Quando a empresa não tem nenhum tipo de governança, as coisas ficam muito misturadas. Então, em que momento eu sou pai, em que momento eu sou o presidente da empresa, em que momento eu sou o sócio majoritário, isso fica muito confuso na cabeça de todo mundo. E quando a gente vem, mesmo empresas de médio e grande porte, às vezes eles não têm esse nível de organização. Então, uma das formas para que essa família empresária que trabalha como executivo familiar tenha uma melhor harmonia, uma melhor relação, a primeira coisa que se deve fazer é organizar esses ambientes. Então, ter uma governança familiar, organizar a relação da família junto com esse negócio, o que é que eles podem, o que não pode, qual é os limites e fronteiras de cada área, ter uma governança corporativa, onde lá eles discutam assuntos organizacionais, né? Não leve para o cunho pessoal, que eles realmente botem na pauta as estratégias do negócio e também tenha uma governança jurídica de proteção, que eles possam criar os instrumentos, como os acordos de sócio, montar as holdings, separar o que é da família, o que é do negócio, até porque se no futuro eles quiserem vender a empresa ou fazer um IPO, uma fusão, eles já têm um nível de organização maior. Mas o que se vê na prática é que muitas vezes essa relação é desgastada porque não existe governança. Então ninguém sabe qual é até onde eu posso ir, até onde eu não posso, em que momento eu sou pai, em que momento eu sou chefe. Então, isso, por mais que eles achem que isso é uma coisa simples, não é. Então, a governança hoje é primordial para equilibrar essa relação fundador e herdeiro. Você tocou aí em 3 tipos de governança. Explica para o pessoal o que é governança e quais são as principais para que uma empresa consiga fazer isso de forma sustentável. A governança nada mais é do que dar transparência ao processo, equidade a um processo. É como se fosse algo estabelecido para governar. Dentro da empresa familiar, existem 3 ambientes que se entrelaçam: a família, o negócio e a propriedade. Na família, é importante que tenha a governança familiar, que lá você vai montar o protocolo, os códigos de conduta da família, as regras de quem quer se formar, né, quem quer seguir linha de sucessão. Então, naquele ambiente de governança familiar, você vai tratar assuntos de família. Na governança corporativa, você vai trabalhar na esfera da gestão. Então, lá você vai trazer indicadores, DRE, fluxo de caixa, para discutir, né, como é que a empresa está indo, quais são os indicadores de resultado, qual é a margem que ela quer. Então, ela discute junto com os executivos familiares caminhos para o sucesso. E a governança jurídica é a que cuida da propriedade, que é aí que eles vão criar as holding para separar o que é a holding de participação da holding patrimonial, onde eles vão proteger, né, a empresa e o patrimônio. Então, eles vão ter alguns acordos jurídicos, como o acordo de sócios, onde eles vão estabelecer as regras entre os sócios, porque nem sempre quem é da família é sócio,
mas às vezes tem gente que é da família e é gestor, mas não é sócio. Tem gente que é sócio, mas não é da família nem é gestor. Então, cada ambiente desse é uma expectativa diferente. E se tiver a governança nas 3 esferas, a gente consegue ter um equilíbrio melhor. Perfeito. Vamos para a 5ª pergunta. Se eu te pedisse um conselho para quem sente o peso de continuar um legado, mas ainda não sabe como se posicionar dentro dele, o que você diria? Eu diria que a primeira coisa você tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, para entender mesmo se é isso que você quer. Ou se isso está sendo uma influência desde criança. Porque o herdeiro, quando ele é criança, as crianças, em geral, se você perguntar a uma criança de 3, 4 anos, o que é que ele vai ser quando crescer, a criança vai dizer piloto, bombeiro, né? Ela cria uma fantasia. O herdeiro, ele não tem essa liberdade, porque ele, ainda bebê, vai no braço do pai, na empresa, e o pai fica dizendo para ele, isso aqui tudo vai ser seu, você que vai comandar isso no futuro. Então, já é uma coisa que vai sendo trabalhada como uma lavagem cerebral. Então, a primeira coisa que o herdeiro tem que fazer é botar a mão na consciência e pensar, fazer um bom processo terapêutico. É isso mesmo que eu quero? Eu quero tentar seguir linha de sucessão? Eu quero trabalhar no grupo familiar? É isso mesmo que eu quero? Depois que ele realmente entende que é isso, aí ele vai ter que incentivar a família, se ela não tiver, a buscar governança. Por quê? Porque vai estabelecer regras. Porque se ele não entrar com regras definidas e o pai dele for um fundador general, ele vai ficar, como eu já disse, refém. E aí ele não vai poder fazer muita coisa nessa carreira dele, vai ficar frustrado. Então é muito importante que ele estabeleça governança, porque estabelecendo governança na empresa, na família, na sociedade, ele vai entender as regras. E aí ele vai saber até onde ele pode jogar, o que é que ele quer, se ele quer jogar ou não quer jogar, se ele vai ficar no banco, se ele vai ser titular. Então, se tem as regras do jogo, fica mais fácil dele tomar a decisão. Mas eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento mesmo. E o autoconhecimento, ele ajuda não só nesse processo de governança, de sucessão, mas principalmente no posicionamento desse sucessor e desse fundador dentro da empresa e da família. Porque hoje, se a gente for pensar bem, digamos assim, na verdade, os maiores problemas das pessoas estão em relacionamento. E isso acontece porque elas não se conhecem. Elas não conhecem nem os próprios limites. E aí, isso na comunicação, e principalmente dentro da empresa, porque eu acredito profundamente que um dos maiores problemas em todas as empresas, isso aí da pequena à grande, o maior problema é comunicação. Sempre foi. Né? As pessoas desprivilegiam o poder de uma boa comunicação e da aplicação disso no dia a dia de uma empresa. E, se a gente for pensar bem, a comunicação está em todos os processos. Então, quando a empresa também pensa dessa forma, né, pensa em planejar, em executar um plano de comunicação bem feito, ela minimiza problemas. Com certeza. Realmente, comunicação é uma das pautas que sempre sai, principalmente na questão de conflitos, né? Então, assim, o meu último livro, que eu trabalhei negociando casos complexos com famílias empresárias, a gente vê dentro desses casos complexos a ausência dessa comunicação mais assertiva e o quanto ela, quando não existe, o quanto é nocivo para essas relações, uma boa comunicação. Ale, muitos confundem herança com liderança, mas sabemos que são coisas bem diferentes. Dá esse conceito para o pessoal. Herança com liderança. Muitas pessoas tinham um preconceito de que herdeiro era muito ligado a playboy. Então, estava muito longe de ser uma inspiração para uma liderança. Mas depois, com o tempo, as pessoas foram entendendo que herdeiro é aquele que herda, né? Então, assim, todo e qualquer filho de uma pessoa que tem patrimônio, seja ele através de empresa, dinheiro ou imóveis, ele é um herdeiro. Mas não necessariamente ele vai exercer cargos de liderança. Ele pode ser um herdeiro que decidiu fazer uma outra área, que quer ser médico, quer ser fotógrafo, e está tudo bem.
Ele não vai deixar de ser herdeiro por isso, mas provavelmente ele nunca vai ter a oportunidade de exercer um cargo de liderança dentro das empresas. Então, herança e liderança só tem o formato fonético parecido, mas, na verdade, na prática, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o herdeiro é aquele que herda e o líder é aquele que se prepara para ser líder. Né? Então, ele vai trabalhar algumas competências de liderança e vai realmente galgar, exercer cargos de liderança. E isso nem todo herdeiro vai fazer. O herdeiro pode não ser líder e um bom líder pode ser herdeiro. Né? Gostei desse trocadilho aí.